Olá, bom dia. Hoje é mais uma sexta-feira e você está no Papo do Além. Comigo, Ricardo Padilha. Vamos nessa? Oi, gente. Hoje é sexta-feira de novo, né? Toda sexta-feira um novo vídeo aí para vocês. E obrigado, né, pessoal que tem enviado mensagem. Obrigado, pessoal que tem se inscrito no canal. Eu tô ficando bastante feliz com esse projeto, né? Não é um projeto tão simples para mim, porque eu não sou muito acostumado a gravar, né? Não tenho essa dinâmica ainda, estou construindo. Eu sei que daqui a 90 dias isso já vai estar bem, né? Isso já vai estar dentro de mim. Essa sistemática nova de gravar vídeo, de conversar com vocês, de explorar assuntos. Então, tem muito aí para a gente caminhar, para a gente aprender, né? Para que eu possa desenvolver cada vez melhor esse canal, esse projeto aí. Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo o Papo do Além. E vamos hoje, né, falar um pouco sobre o meu processo espiritual aí na adolescência. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, né? Eu já tinha vivido aí muita coisa da parte católica, né? Que advinha da minha avó e tal. Então eu sempre fui um católico muito assíduo, né? Principalmente na renovação carismática, que é aquela parte mais que chama mais a gente, né? Principalmente quando a gente pré-adolescente e tal. Então eu vivia dentro de retiro, eu vivia indo nos cultos de renovação, de cura e libertação. Eu gostava muito, né? Porque era muito forte, impactava muito o meu coração, a minha mentalidade. Era um momento assim muito gostoso, né? de participar. E com isso também, né? Depois de um certo tempo, eu fui visitar o Bola de Neve, que é uma denominação evangélica. Achei super massa, fui convidado por alguns amigos, encontrei amigos lá de outras épocas, e com isso tudo gerou muita experiência. Então eu digo assim que a religião ela acaba prendendo muito as pessoas, mas a espiritualidade, o espiritualismo, ele liberta, né? Liberta a gente de dogma, liberta a gente de medo, liberta a gente de várias coisas. E eu prometo contar para vocês como é que também foi minha experiência na ayahuasca, porque foi muito engraçado, foi muito legal, foi muito doído, mas é uma história que eu vou contar um pouquinho mais à frente. Então, assim, quando eu estava com 12, 13 anos, mais ou menos, eu fui levado, né, por um tio meu para participar de um momento na mesa branca, né, no kardecismo. Era a primeira vez que eu estava pisando num espaço, né, que traz essa filosofia. Luz à beira do caminho, uma casa muito responsa, uma casa muito show de bola daqui da minha cidade. E acabei conhecendo o seu André Braga, que é um dirigente espiritual que eu gostei muito de conhecer, gostei muito de aprender muita coisa com ele. E aí, nisso tudo, eu cheguei lá pela primeira vez, né, explicando que eu tinha alguns desdobramentos, né, eu nem sabia a palavra desdobramento, nem entendia o que era isso, né, no sono, quando eu estava dormindo, eu desdobrava, fazia viagem astral e nem sabia o que era isso. Então, várias vezes eu me pegava em outros lugares, em outras situações, visitando pessoas. Teve uma vez que também eu fui parar no médico por situações de vida normal, e aí eu estava esperando numa cadeira o atendimento, e aí eu olhei para trás e vi o meu próprio corpo sentado. Então foi um desdobramento lúcido. Não sei se você já passou por isso, mas é bem estranho. Mas, quando eu cheguei nessa casa à luz beira do caminho, que é uma casa kardecista,
eu já fui levado, né, para sentar na mesa, porque eu era médio de sustentação, né? Essas foram as primeiras informações que foram dadas para mim. E aí, sem saber muita coisa, tal, sentei e fui ali trabalhando, entendendo, ouvindo muito, né? Quando a gente ouve, a gente aprende pra caramba. Então, essa audiência, ela é de fato importante para quem está nessa jornada espiritual, quem está querendo se encontrar. É muito bacana ter ouvidos para poder aprender. Então, eu tive muito bons ouvidos, eu ficava prestando atenção em muita coisa, nas leituras do Evangelho, nas histórias, na parte dos livros, né, dos cursos que foram indicados para mim depois. E no trabalho em si, né, de entender todo esse fluxo, né, de entender que tinham irmãos espirituais em aflição, irmãos espirituais com problemas ainda, né, encaminhando esses irmãos para a espiritualidade maior. E foi sempre um trabalho muito bom, muito bacana, sempre me senti muito bem, né, passar pela parte de passes, tomar aguinha fluidificada, era sempre muito top passar por tudo isso. Mas ao mesmo tempo, como eu era muito novo, né, 13 anos, 14 anos, tudo era muito distante da minha idade. E aí foi onde eu encontrei um outro lugar, né, o Célio Lemos, onde eu participei durante um bom tempo da Mocidade Espírita. Então eu ficava intercalando, ficava tanto num espaço onde tinha muito estudo e muito trabalho prático, mediúnico, e o outro lugar onde tinha a parte da mocidade, que era para minha idade, para conhecer novos jovens, outras pessoas, outras cabeças, poder partilhar de vários assuntos, né? Participar de teatro, de música, eventos como a Comivalp, como a Elesp, e foi muito legal tudo isso, né, para minha adolescência. Mas quando a gente começa esse processo muito jovem, muito cedo, o que acaba rolando nisso tudo, né? A gente vai abrindo o nosso campo áurico, a gente vai abrindo a nossa visão espiritual. E nisso, né, a gente acaba se atrapalhando um pouco, por quê? Havia momentos que eu estava lendo, fazendo alguma outra coisa no meu quarto, e eu ouvia muitas vozes, né? Às vezes vozes de pessoas, vozes de pessoas conversando do meu lado, vozes de pessoas dando pitaco no que eu estava fazendo ou não. Teve um dia que foi muito engraçado, que eu senti que tinha uma pessoa aqui e outra pessoa do outro lado, as duas falando sobre o que eu estava fazendo, sobre o que eu estava trabalhando no dia, né? E aí eu falei assim, se vocês querem estar comigo, tranquilo, mas deixa eu fazer minhas coisas, né? Para de falar, eu tô ficando atrapalhado com tanta falação. E aí silenciou. E nisso eu entendi que era possível ter uma boa relação com a espiritualidade, né? Obviamente que tem muita gente que sofre muito com isso, tem os ataques espirituais, tem as possessões, né? Em um outro vídeo eu vou contar para vocês de um momento muito estranho, muito esquisito, muito difícil, né? Aterrorizante, que eu tive que passar para ajudar um casal, né? Que estava em um processo de possessão. Foi muito complicado, mas a gente, quando tem muita fé, a gente acredita muito e as coisas acabam dando certo, né? Já dizia, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, muito jovem, né, buscando esse assunto de espiritualidade, que sempre foi um assunto que me tocava muito desde pequenininho, né? Quando eu ia na missa, a participar da missa com a minha avó, eu ficava olhando os padres, eu ficava magnetizado pelo
trabalho, né, de trazer uma palavra, de conversar com as pessoas, né, de estar ali à disposição das pessoas. Isso me encantava muito, sempre me encantou e me encanta até hoje. Só que hoje eu tenho uma outra visão, né? Então, nesse processo espírita, nesse momento onde começa a pré-adolescência e tal, tudo vai virando uma descoberta. E aí ter essas descobertas de adolescência somada à parte espiritual pode trazer problemas, mas podem trazer momentos também como esses que eu estou contando para vocês, né? Às vezes dá um pouco de medo, dá um pouco de receio. É importante, né? Você que é pai, você que é mãe, eu também hoje sou pai. Eu fico sempre de olho nos meus meninos, porque hoje existe, né? A gente entende que existe muitas ideias sugestionadas, né? Para todas as pessoas e principalmente para os adolescentes que estão em formação, estão aí crescendo, buscando a sua própria identidade, buscando a sua própria essência. Então a gente sabe que existem muita sugestão espiritual, muita sugestão de outras pessoas de fora, muita sugestão da TV. Então a gente tem que sempre estar de olho nisso. Para quê? Para que os nossos filhos não passem por situações complicadas. Infelizmente a gente vê aí muito jovem, muito adolescente, né, se perdendo bastante por vários caminhos diferentes, por falta de entendimento da própria essência. Eu, como terapeuta, eu trabalho muito, né, já trabalhei bastante com o pessoal que está começando a buscar aí uma profissão, entender o que vai ser melhor, qual faculdade que vai fazer, que curso vai prestar, né? Então, o trabalho da odologia que eu realizo ajuda nesse processo também, e graças a Deus, graças à espiritualidade, eu tenho ajudado uma galerinha jovem aí a se encontrar, a pegar seu rumo, pegar seu destino e ser feliz. Porque o que mais importa, né, nessa vida nossa não é a gente buscar o que nos faz feliz, é ser feliz com tudo que vem pela frente, né? E sabendo quem a gente é, nos importando com a nossa essência de fato, que é aquilo que vai conduzir a nossa vida. A nossa essência vai nos trazer tudo aquilo que é bom pra gente, né? Então, quanto mais a gente entende da gente, melhor a coisa fica, né? Menos a gente se engana, menos a gente se perde e mais facilidade a gente vai tendo de compreender a vida. A vida é muito simples, né? Assim eu penso. Então, a adolescência com a espiritualidade não é um assunto tão simples, né? Muitas vezes é complicado mesmo. É necessário ter muita paciência, é necessário ter muito diálogo, é necessário ter uma busca, né? Para que as coisas fiquem melhores. Eu tive apoio, né, de um grande amigo, né, o Washington. Então fica o meu grande abraço para ele nesse vídeo também, e o reconhecimento, né, do que ele fez, do que ele trouxe para mim de informação, principalmente de informação espiritual nesse princípio, né, kardecista, né, nessa filosofia, me ajudou pra caramba. E então, o que eu quero trazer além, né, para vocês nesse vídeo, que se tem dúvida, né, se está acontecendo alguma coisa que está impactando você, que é jovem, que é adolescente, ou você que é pai, ou você que é mãe, busca informação, né, não tenha medo da espiritualidade, né, não tenha medo de entender cada vez mais, porque o conhecimento liberta a gente, né? A verdade vos libertará, já dizia na Bíblia, né? Então,
tenha a coragem de buscar, mesmo que você seja católico, mesmo que você seja evangélico, vai atrás do padre, vai atrás do pastor, tenta ter uma linha de raciocínio um pouco mais amplificada para que você possa entender esse movimento espiritual, que é um movimento que cerca a gente, que está com a gente o tempo todo. Nós somos seres espirituais e estamos aqui vivendo um momento encarnatório, né? Uma experiência de encarnação. Eu digo muito para as pessoas que de tudo que a gente vai fazer, né? Do que a gente se propôs a fazer nessa encarnação, o número zero, assim, para mim, tá? Que pode ser também para você aí, é a gente experienciar o melhor que a gente puder dessa encarnação. Fazer coisas legais, fazer coisas boas, né? Produzir coisas boas, produzir o bem, né? Eu sei que todo mundo tem um propósito, todo mundo quer chegar lá, todo mundo quer ter seu carro, sua casa, seu apartamento, né? Suas viagens, suas histórias. Mas antes de tudo isso, né? Antes mesmo de um entendimento de que talvez você precise exercitar um pouco mais, um pouco além essa espiritualidade, viva a sua vida, porque a sua vida vai ser testemunho para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão buscando espiritualidade, para as pessoas que estão tentando entender a espiritualidade, né? Então é importante que você viva uma vida boa, né? Consiga buscar os seus sonhos, buscar aquilo que você tem vontade, ter boas relações, principalmente familiares, né? Para que tudo isso traga uma base para que você viva melhor a sua espiritualidade, a sua história, a sua jornada espiritual, né? Porque nós somos viajantes, né? Somos seres que estamos nessa jornada que é espiritual, né? Nós somos espíritos, né? Centelhas divinas, e vamos voltar para o Criador em algum momento. Então a gente vai atravessando essas vidas todas e aprendendo cada vez mais e evoluindo cada vez mais. Então a proposta é: viva bem o máximo que você puder, né? Que é o que eu faço hoje. Não fazia isso, mas hoje eu faço. Graças a Deus eu cheguei nesse entendimento. E aproveite dessa boa convivência, desse bom viver. Entenda também que você é espiritual, né? Que você só está passando por um momento carnal. Então, entenda também a sua espiritualidade. Traga a sua espiritualidade numa conjunção boa com a sua vida, né? Esses dias minha esposa ouviu algo aí num canal de um irmão, que a espiritualidade, ela não pode ser apartada, ela não pode ser separada, não pode haver um momento espiritual, né? Que vou na missa só domingo e tá tudo bem, eu vou no terreiro na sexta-feira para pegar o meu axé, eu vou no culto, né, na quinta-feira à noite. Não, a espiritualidade, o ser espiritual é o tempo todo. Então entenda isso, traga isso para dentro de você. Isso vai facilitar o seu caminho, assim como facilitou o meu. Então tudo que eu faço, tudo que eu busco fazer hoje em dia tem um quê espiritual, tem um propósito, né? Que é um propósito de vida, não apenas espiritual, mas um propósito de existência. Nós estamos aqui para existir. E existir é estar no pensamento, é estar bem, para que as outras pessoas possam entender que pode ser melhor, que as coisas podem ser melhores todos os dias. Então eu estou aqui contando todas essas histórias, contando para vocês, talvez de uma forma bem sucinta, né, para não alongar muito, porque tem muita história, tem muita coisa para eu contar para vocês. Então eu gostaria que vocês pudessem acompanhar essa jornada que eu estou fazendo, participassem, né, dessa jornada lá no meu canal do Telegram, porque lá eu recebo muitas perguntas.
né, do pessoal, eu recebo o WhatsApp do pessoal falando sobre os vídeos, perguntando sobre mais coisas, mas eu estou caminhando nesse processo e quero que você também participe disso. Então, esse é o vídeo de hoje. Falei um pouquinho, né, do que se passou na minha adolescência e um pouco dos processos que eu vivi, né? Trouxe algumas ideias para você que está assistindo. Vão vir muitas coisas ainda muito diferentes, né? Ligada à espiritualidade, entendimento sobre espiritualidade. Então, fica aí ligado no canal, ativa o sininho, dá o seu like, se inscreve no canal, porque vem muito papo do além ainda. E obrigado pelo dia de hoje. Que você tenha um final de semana muito bacana, uma próxima semana cheia de vida, cheia de paz, cheia de harmonia. E muita axé para todos vocês. Obrigado.